Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Isaac e a gente está iniciando a nossa segunda temporada do podcast Pode Levar Fé. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou aqui com meu querido amigo Wilson, né Wilson? E a gente está de volta, cara. Eu quero agradecer a galera que está ao vivo na live no Instagram. A gente está muito feliz aí, então eu peço que você mande pro seu amigo aí no Instagram, né, para acompanhar ao vivo. E depois a gente vai estar subindo esse projeto, né, esse primeiro episódio dessa segunda temporada. A gente vai estar subindo lá no YouTube e também no Spotify. Wilson, prazer estar contigo. Prazer, meu querido. Depois de quanto tempo? Quase um ano? Quase um ano. A gente está aqui de volta. Cara, também estou muito feliz, né, grato a Deus por estar aqui de novo, né. Eu disse hoje, fiz uma chamada no Instagram e falei para a galera que a gente ia explicar hoje o porquê que a gente ficou tanto tempo ausente, né, e quais foram os problemas que a gente teve no meio do caminho. Mas Deus nos abençoe, estamos aqui, né, de novo, levando essa palavra. É verdade. Né? Pode levar fé que essa mensagem vai edificar a tua vida, vai edificar a vida de todos que estão nos ouvindo. Amém. E vamos começar então já falando por quê, né? Até para que a galera que acompanhou a gente todo esse período, ela sabe que a gente estava desenvolvendo um projeto e graças a Deus, Deus nos deu a graça de gravar 5 episódios na primeira temporada. Porém, os percalços da vida, né? Eu não vou nem chamar isso de sinistros, eu vou chamar de... Deus prepara as coisas no tempo certo, né, Wilson? E tudo foi acontecendo, alguns desafios vieram, né? Nós fazíamos o podcast ali na barbearia. Então nós tínhamos que montar todo aquele cenário, fazer toda aquela função, tirar as cadeiras dos barbeiros, tirar os espelhos. A gente levava quantas horas? O Zizo acho que até tinha comentado, acho que era em torno de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas para montar o estúdio. Para poder montar o estúdio. Fora a gravação. Uhum. Então, graças a Deus, Deus nos deu graça, depois de um tempo. A Sara também estava grávida, né? Todo aquele período de preparar a situação, o Isaac comprou uma minivan. Uma minivan de 7 lugares. Que loucura. Pior que todo mundo mexe comigo, ainda tem mais um lugar ainda pra usar, né? A Sara. O Zizo disse que é dele. O Zizo disse que é dele esse lugar. Você não pode ter mais filhos. Inclusive a gente vai na casa da minha irmã agora em Pelotas. E aí eu já vou dar carona pra ele pra não ter erro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu quero me apresentar, né? A gente chegou aqui descontraindo, mas vamos apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou Isaac Ribeiro, casado com a Sara, né? A Sara é uma esposa maravilhosa. Quero mandar um beijo pra Sara, né? Ela tá lá com meus 4 filhos, a Maísa, a Helena, a Olivia, o Isaquinho, né? O Isaac Lucas. E aí eu falei pra ela, amor, tem alguns celulares aqui, então conecta aí, deixa as gurias assistirem. Ela, onde tu vai, papai? Não, eu vou lá gravar um programa, mas o papai vai estar ao vivo aqui, depois vocês assistem. Então quero mandar um beijo pra minha família, pra Maísa, pra Helena, pro Isaac e pra Olivia. Tem que falar pausado pra não esquecer os nomes, né? Não esquecer os nomes. Galera, muito bem-vindo, tá? Eu quero agradecer a audiência de vocês, né? Você que tenta nos acompanhar até o final, a gente tem uma palavra edificante pra vocês. Agora eu vou deixar meu amigo Wilson se apresentar. Meu nome é Wilson Hirschlinger, né? Tem esse sobrenome alemão. Como é que se fala? Hirschlinger. Meu avô disse que tinha que falar Hirschling, entendeu? Quase tu não consegue entender todas as vogais e consoantes dentro do nome. É Wilson Hirschlinger. Pessoal, né? Como já falei, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou esposo da Fran, né? Pai da Manu, do Lucas, né, meus filhos ali que amo demais, um beijo para eles. Eu sei que talvez o Lucas está de serviço na Marinha, a Fran vai dormir no hospital com a minha tia, então talvez eles não possam hoje estar nos assistindo, mas muito obrigado pela sua audiência, né? Estamos aqui para levar uma palavra de fé para vocês, então você é nosso convidado especial, fique nos acompanhando, que hoje é apenas o recomeço, né? Isso aí. Mas de uma longa trajetória. E vamos então iniciar falando dos nossos apoiadores. Cara, essas pessoas que têm sido muito... Elas têm dado muito crédito para o nosso projeto, Sim. né? Então, se não fosse eles, a gente não estaria aqui hoje. Exatamente. Então, eu quero iniciar falando do Divinos Burger. Divinos Burger, do nosso amigo Luca. Meu Deus do céu. A gente teve a oportunidade de comer lá com ele lá. Sensacional. Eu vou dizer que é o melhor hambúrguer que eu já comi. E as pessoas acham que o Isaac tá forçando. Não. Antes dele ser nosso patrocinador, eu já tinha dito que era o melhor hambúrguer que eu já tinha comido. É impressionante. Hoje ele tá só no delivery, né? Mas você pode chamar o Instagram dele lá. Como é que tá o Instagram?
O Divinos é com 2 i, @Divinos Burger. Então com 2 i. DI, né? Divinos Burger. Chama lá tem o link para você pedir o seu lanche lá pelo WhatsApp, acredito, né? Tá lá o link. E também eles estão no iFood. Chama Divinos Burger, você que tá com fome assistindo a nossa live agora. Chama eles que vai ser top. Wilson, quem mais? Também a gente tem o @Refúgio Landhaus. Cara, é muito... Eu já fui, o Isaac ainda não foi, mas ele vai ir. Eu vou ir essa semana. É assim, ó, um lugar incrível para você ir com a sua família. Tem uma piscina muito funda, tem 2 metros de profundidade a piscina lá. Uau. Eu tive que... Quando eu fui, ele deixou 30 centímetros mais baixo, senão eu não dava pé. A piscina é muito top. Tem agora pro inverno, tem lareira, tem um enorme galpão com churrasqueira, tem ovelhas, patos, gansos. Uau. Assim, ó, e é muito grande, tem um lago, né, artificial. É um lugar incrível para ir com a família, assim, para relaxar, não tem igual. Refúgio Landhaus. E vou dizer, tá sempre movimentado por lá. Final de semana. A última vez que eu falei com ele, os próximos 13 meses já estavam quase todos preenchidos no final de semana. Então, para te ver, né? Como é que a gente acha o Landhaus? @Refúgio Landhaus. @Refúgio Landhaus. Lá vocês também vão poder marcar. Depois a gente vai deixar, né? Puxar o link, a gente vai deixar o @ depois, tá? E depois a gente tem a Relojoaria Indiano. É o outro parceiro, né? O meu amigo Michel, um cara sensacional, que tem nos apoiado muito. Quando eu contei para ele que a gente ia retornar com esse projeto, ele chegou, Isaac, eu tô dentro, eu tô junto, eu acredito em vocês. Então, Relojoaria Indiano. Acho que todo mundo aqui conhece essa relojoaria, quem é de Rio Grande. Os caras são bem conceituados. Acredito que seja uma das mais tradicionais. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza é a mais tradicional. E, cara, a variedade de relógios, variedade de joias, alianças. É incrível o que esses caras têm feito. E vou dizer mais. Eles também estão no Instagram. Pô, o Instagram deles é bem bacana. Eles estão sempre mostrando as coisas dele lá. Como é que tá lá? @IndianoJoias. @IndianoJoias. Beleza, galera? Obrigado pelos apoiadores. A gente vai continuar conversando aqui. Wilson, vamos entrar nesse papo pra gente não se estender muito. Vamos. O Wilson preparou pra nós, a gente estava conversando, o que a gente vai fazer? O que a gente vai Qual vai ser comunicar? o primeiro assunto, Qual vai ser né, o primeiro gente... assunto, né? E o Wilson, Isaac, vamos falar sobre fé. Isaac, olha só, eu queria que tu falasse antes pra galera o significado do nome, né? Pode levar fé. Pode levar fé. Então, é interessante falar sobre fé e falar sobre isso, né? O significado do nome. A gente estava atrás de um projeto. Há muito tempo atrás, Deus me deu esse projeto no meu coração de comunicar as pessoas. A gente estava sempre se comunicando na barbearia. Para quem não sabe, eu sou barbeiro. Tenho barbearia há 10 anos. A gente está fazendo 10 anos já de estrada. O Wilson trabalhou um tempo comigo. E interessante que a gente foi conversando com as pessoas ali dentro da barbearia e tal, e sempre trocando ideia. E tinha muitos papos interessantes. E um dia, não me lembro quem me disse isso, mas um amigo, um cliente falou para mim assim, Isaac, imagina tendo uma câmera aqui e um microfone, tô fazendo uma live aqui e tal, porque, cara, sai cada assunto, cada papo legal. Eu me lembro Por que não fazer? de clientes falando assim, no período que eu trabalhei ainda contigo, pá, cara, isso daí não pode ficar só aqui. Outras pessoas têm que ouvir. Exatamente. Então, foram muitos assuntos... que se falava sempre em Deus, incrível, mas no nosso cotidiano, né? Exatamente. No nosso dia a dia. E isso foi acrescentando, foi tornando rico, sabe, as nossas conversas, os nossos diálogos lá. E aí o que a gente decidiu fazer? Eu falei, poxa vida, por que não um podcast? Eu comecei a escutar podcast, começou a edificar a minha vida, me acrescentou muito, do Joel J, do Thiago Brunet, Thiago Negro, pô, eu me acordava cedo para escutar as lives dele também. E eu comecei a notar, poxa, por que não a gente fazer um podcast? Por que não? E aí o nome, como é que a gente vai achar esse nome? E a gente queria um nome que desse autoridade, que a gente pudesse chegar e as pessoas pudessem olhar, poxa, eu vou levar fé no que eles estão falando. Né? Claro que isso é uma responsabilidade que a gente tem. Então esse nome ele tem duplo sentido, né? Duplo sentido. Pode levar fé de levar a fé em Deus. Exatamente. E pode levar fé de crer naquilo que nós estamos comunicando. Porque o que a gente está comunicando, galera, para vocês entenderem, a gente não está aqui pregando uma religião, mas a gente leva o cristianismo na essência. Tudo aqui é através da palavra, através do ensino, né? De tudo aquilo que Deus passa para a gente. Então a gente crê que se a gente não abandonar os princípios e valores do que Jesus deixou, a gente vai sempre seguir uma linha baseada na verdade. Então o Pode Levar Fé vai sempre trazer algo para edificar a vida da galera. Entendeu? Então, em cima desse nome, né, eu sugeri a gente, nesse primeiro programa, falar sobre fé. Né? Eu queria estar falando, né, fazendo uma pergunta para o pessoal aí de casa, né? Qual é a definição de fé para vocês? Né? O que é fé?
né? Isaac, em Hebreus 11:1, vai dizer que vai definir o que é fé, né? E só que para muitas pessoas a fé pode ser uma fé natural, né? Uma fé natural, tipo, por exemplo, né? Eu vou explicar o que é uma fé natural. Hoje a gente marcou de estar aqui às 10 horas da noite, tá? Às 22 horas. Então, nós acreditávamos, nós marcamos com o pessoal e nós acreditávamos que nós iríamos estar aqui às 10 horas da noite. Nós tínhamos fé que isso ia acontecer. Isso é uma fé natural. Quando a gente vai pegar um avião, tá? A gente vai subir no avião, a gente crê que a gente vai chegar no destino. Porque se a gente não cresce com o avião, que a gente não ia cair, que a gente ia cair, a gente não ia subir naquele avião. Sem dúvida. Então, embora a gente fica apreensivo. apavorado. Mas isso é uma fé natural. Mas uma fé nas coisas, digamos assim. Exatamente. Fé nas coisas. Assim, pra ti, Isaac, o que tu acha, o que tu definiria como fé? Assim, Sim, fala primeiro sobre uma fé natural do nosso dia a dia e depois o que significa fé para ti. A gente hoje é um pouco difícil para mim traduzir as coisas mais para o lado natural, porque a gente vive tanto o lado espiritual, né? Tudo é espiritual, eu vejo dessa forma. Mas trazendo para o lado natural, a fé é acreditar nas coisas, que eu vou conquistar, por exemplo, um carro. Não, eu acredito que até final do mês eu vou trocar meu carro, vou comprar meu carro. Isso é uma fé natural. Uma fé natural. E uma fé em ti mesmo. E eu estou depositando essa fé na minha capacidade. Estou depositando talvez no meu empenho, no meu trabalho, no dinheiro que eu vou fazer aquele mês, no dinheiro que está faltando para mim dar a primeira entrada, algo do tipo. Então, eu acredito que seja a fé na capacidade natural das coisas. Exatamente. Do que eu posso alcançar. Isso é uma fé que pode ser confundida com otimismo, né? Exatamente. Até mesmo com a tua perseverança ali. Mas, segundo a Bíblia, Hebreus, tá? No capítulo 11 e no verso 1, tá? Nos define o que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Então, a fé, a gente trazendo para um contexto bíblico e cristão, a fé é a gente ter a absoluta certeza daquilo vai acontecer, mesmo sem a gente antes ter visto. Porque, por exemplo, como eu usei o exemplo da gente pegar um avião. Cara, quando tu sobe no avião e ele aterriza lá, se tu já viveu essa experiência, né? Pô, não, tu tá tranquilo, tu já viveu aquilo, tu tens uma tranquilidade. Se tu já veio lá da tua casa até o centro da cidade em 15 minutos, tu acredita que no outro dia tu consegue vir da tua casa até o centro, embora isso possa dar errado, certo? Então, digamos que a fé natural é aquilo que a gente planeja fazer. E que a gente acredita que acreditando, realmente... E pode baseado acontecer. Talvez até em coisas que acontecem ao natural. Exatamente. E pode acontecer. Correto. Só que a sobrenatural é crer naquilo que a gente não viu. É crer, tipo assim, naquilo que a gente... Assim, que Deus falou para nós. A gente tem convicção. A fé em Cristo é uma convicção muito grande. Só que a gente nunca viu, nossos olhos nunca contemplaram. A gente só teve uma direção de Deus. Uau. Né? E assim, por que eu escolhi esse assunto? Era algo que estava dentro do meu coração. Porque um cara na barbearia, ele disse assim para mim, cara, é meio louco assim, a fé de vocês. Uau, isso aí já... Né? Isso aí já... Tipo assim, cara, como assim que vocês creem num Deus que vocês não enxergam? Né? Mas daí a minha avó, ela dizia, né, um exemplo, né, muito simples, mas que explica um pouco Deus, né? A nossa fé em Cristo. Que o vento, tu não enxerga o vento, mas tu vê a ação do vento. Se vier um vendaval, ele leva folhas, ele derruba árvores, né? E a gente não enxerga o vento, mas a gente vê a ação dele. O vento nós não enxergamos, mas a gente sente o vento. E assim é Deus. Deus, nós tanto sentimos ele, quanto nós conseguimos ver a ação dele. Uau. Então, nós temos fé num Deus invisível, mas que age, né? Age, que nos toca, que nós sentimos. Né? Então, a fé, né? A definição de fé é a convicção. Fé é uma convicção, é uma confiança.
né? Senão ela pode ser confundida. Se não for assim, ela pode ser confundida com um otimismo, com capacidade humana. Cara, até uma prepotência. Tem uma prepotência. Não, eu vou conseguir. Porque isso daí é uma confiança tão grande dentro de ti. Não, eu vou conseguir porque eu tenho capacidade, porque eu... Sabe? Então, isso daí já chega a ser uma prepotência. Daí, não uma fé em Deus. Tá? Cara, incrível essa diferença. É como se, tipo, o que é alcançável para mim, na minha capacidade, é uma fé humana realmente. É uma fé natural. O que é impossível, ou até mesmo não impossível, mas é que é algo que não é palpável para mim, se torna uma fé muito, digamos, uma fé muito mais profunda. Sim. Tipo, é impossível para mim, eu não tenho essa capacidade. Mano, de alcançar, aí entra a fé divina. Cara, e a gente não tem como não viver por fé. Né? Não. Sabe por quê? Cara, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só conseguimos agradar o coração de Deus com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E daí eu teria uma segunda pergunta, né? Uma segunda pergunta para fazer, né, para vocês aí em casa, que é para que serve a fé? Agora que a gente acredita que todos conseguiram entender um pouco, né, o que é a fé, né? A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. E existe 2 tipos de fé: a fé natural, a fé que a gente crê no nosso dia a dia, só que também existe a fé sobrenatural, a fé aquela que a gente deposita em Cristo Jesus. Daí uma segunda pergunta é: para que serve a fé? Né? Quando nós... eu tenho fé, né? Agora, aonde a fé vai me levar? Né? Em Lucas 17, tá? Eu não vou ler para a gente não se deter muito, mas para tudo que eu vou falar, eu vou colocar os versículos aqui, as bases bíblicas, tá? Para que não sejam palavras ao vento. Né? Mas em Lucas 17, versos 5 e 6, os apóstolos, eles pediram fé para Cristo. Senhor, me dá mais fé. E o próprio Jesus, ele disse assim: olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam, tá, para essa figueira: se te precipita no mar, e ela se lançaria. E daí a gente sempre usa esse exemplo, a fé do tamanho de um grão de mostarda. E eu estava olhando na internet, né, dei uma pesquisada no Google, nosso amigo Google. O grão de mostarda, né, ele é, cara, do tamanho de uma tarraxa de brinco, assim. Uau. O grão. Só que ele pode ser uma das maiores das hortaliças. A semente de mostarda, o grão de mostarda, é muito, muito, muito pequeno. Mas quando ele cresce, quando a mostarda cresce, pode se tornar uma das maiores hortaliças. Que nem a raiz do bambu chinês. Que cresce... É absurda, mais de 6 metros para baixo, leva um tempão crescendo, e depois, cresce, em um ano, tudo que cresceu para baixo cresce para cima. Então, assim, a fé... Então, eu entendo com essa passagem que o próprio Cristo nos deixou em Lucas 17, é que a nossa fé ela é crescente. Ela pode crescer. Se a gente tiver uma pequena fé do tamanho do grão de mostarda, né, muitas coisas podem acontecer, né, mediante a nossa fé em Cristo. Então, como a gente tem fé em Cristo, tu não pediria para Deus, né, uma coisa que não fosse agradar a Deus, né, o que tivesse fora da sua vontade. Serve um café para nós? Claro que sim, meu querido. Pô, tá louco. Vou deixar os guris de bico seco. Aproveitando o gancho que tu tá falando, sabe? Eu anotei algumas coisas aqui, eu acho bem interessante. Enquanto eu sirvo um cafezinho, a galera deve estar louca para tomar café. A galera que nos conhece sabe que a gente ama café, né? E agora eu tô tomando café também, sem açúcar, né? Que nem tinha aquela postagem que esse tempo eu vi de um cara que eu sigo lá. E a gangue do café sem açúcar tá crescendo e ninguém tá falando nada. É que nem a gangue do CrossFit, ela tá crescendo e ninguém tá falando nada. E realmente, o café sem açúcar, eu conheço poucas pessoas que não tomam. Não, mas o CrossFit não tem problema, cara. O problema é o beach tênis. O beach? Não vamos entrar com preconceitos aqui. Não, cara, mas eu vou falar. Tem um amigo meu, Lucas Amaral. Ele vai aproveita para tremer o Lucas. Cara, ele joga beach tênis. Coitado do Lucas. O Lucas sempre foi meio estranho. Não, cara. Homem, pai de família, tem que jogar futebol, cara. Não, mas ele tentou. Ele tentou, não deu certo. Os Zizo que tá aqui, os Zizo sabem. O Lucas Amaral tentou e não conseguiu. Não conseguiu. Bom, olha só. Tu tava falando sobre fé e tem algo interessante para fortalecer a nossa fé. A fé também começa com as provações. E as provações nos fortalecem.
Eu estava pensando isso, enquanto isso falava para mim que a gente ia falar sobre fé, eu fiquei pensando, cara, como é que a gente fortalece a nossa fé? Geralmente a gente fortalece a nossa fé sendo provado também. E as provações vão fazer com que a gente se fortaleça. Muitas vezes a gente entende a provação como uma luta que parece que nunca vai ter fim. E até eu quero deixar um recado para a galera aqui. A luta que a gente está vivendo, até para falar sobre fé em relação ao nosso cotidiano, em relação ao nosso dia a dia, as lutas que a gente está vivendo, as dificuldades, as provações que a gente vive, elas não duram para sempre. É apenas um momento. Se as pessoas começarem a colocar isso em prática, entender que eu só estou de passagem em meio a essa dificuldade, e se elas depositar a fé em Deus, que Deus pode livrar elas dessa situação, se elas começarem a ressignificar, por exemplo, essa provação, esse momento dificultoso que eu estou vivendo, ele não é para sempre e talvez seja para me provar, para fortalecer a minha fé e para mim ainda me tornar ainda mais forte. É que nem a história de Abraão, que a gente pode entrar depois, né? Que a gente até trocou essa ideia. O que aconteceu com Abraão? Abraão foi provado. Na sua maior capacidade, ou na maior falta que talvez um ser humano teria de renunciar, que é a vida de um filho. Abraão fez isso. Né? Então, eu tenho certeza que Abraão, naquele período, a fé dele foi provada. Isaac. Num período de muita dificuldade, a fé foi provada. Então, que as pessoas entendam que em momentos de dificuldades é também para fortalecer a nossa fé. Cara, assim, aqui em 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios capítulo 5 e no verso 7 vai dizer assim, ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora, tu falou sobre dificuldade, tá? Vamos supor que agora tu estás vivendo uma grande dificuldade. Deus, ele te prometeu algo, tá? Prometeu prosperidade, por exemplo. Disse que esse ano tu vai romper, sabe, o tempo da escassez vai acabar e tu vai viver uma grande prosperidade, porque existem esses tempos, tá? Até no Antigo Testamento nós vamos ver várias vezes tempo de escassez, tempo de bonança. E Paulo, ele disse, olha, eu tanto sei viver no pouco como eu também sei viver no muito. E a nossa vida, ela é oscilante, né? Não foram todos os dias, todos os anos da tua vida que tu estava extremamente feliz. A nossa vida é oscilante. Tá? Nós temos que estar sempre firmados em Cristo, né? Nós temos que estar sempre confiantes nele, com fé nele, né? Mas a gente tem dificuldades, frustrações, problemas. Né? Só que a fé, ela consegue fazer com que a gente esteja pleno em Jesus. Tá? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora tu, vivendo dias de escassez, Deus chega e diz para ti, Isaac, olha, tu vai ampliar teu negócio. Tá? Vamos falar aqui do teu negócio, do sustento da tua casa. Tá. Isaac, tu vai ampliar teu negócio, só que tu não tem R$1 no teu bolso. Não, e talvez a circunstância que eu estou vivendo não me mostra isso. Exatamente. Tu não consegue ver, mas Deus prometeu. Viver por fé com Cristo é ser obediente àquilo que ele te falou. Porque Deus, ele disse, Isaac, vais lá, vais alugar um prédio maior, vais contratar mais barbeiros. Deus, ele te deu essa direção. Só que tu tens R$1 no bolso. Daí tu, mas espera aí, é imprudente. Cara, seria imprudente se tu estivesse fazendo isso sem a direção de Deus. Mas com a direção de Deus, cara, isso é apenas obediência. Então, de fato, se a gente parar para pensar, a fé, ela começa a ter valor quando a gente está sendo provado. Se tu for parar para pensar, isso tem uma lógica. Sim. A fé, ela vai ter mais valor, inclusive para Deus, quando Deus coloca a prova e a gente está... Não, parei. Eu creio que esse momento aqui não é para me acabar, porque eu acredito na promessa que Deus fez a mim, né? E então eu estou sendo provado, mas a minha fé, ela só vai ter mais valor no meio de uma provação. Porque se tu for para pensar, Isaac era tudo que Abraão tinha. Não, era o filho da promessa, né? Tipo assim, imagina. Ele esperou 100 anos para ter um filho, entendeu? E daí quando ele teve... Daí Deus vai lá e sacrifica o teu filho. Imagina. Só que Abraão, a história... Abraão, né? Por que a gente usa Abraão? Porque Abraão é conhecido como pai da fé. E pelas suas muitas obediências que ele teve a Deus. Tá?
para começar na sua história, na sua trajetória. Depois eu quero citar algum outro texto bíblico aqui, né, que vai falar bastante sobre fé, mas usando lá a fé no seu princípio. Tá? Antes mesmo de existir os judeus, o povo hebreu, tá? Tava Abraão, tá? Ainda era Abrão, em Ur dos Caldeus. Tá? Cara, a Bíblia vai dizer ali que ele estava num lugar próspero. Tá? A cidade onde ele morava era tipo uma capital. Só que era um lugar que tipo, tinha todo tipo de pecado e não sei quantos mil deuses. Então, ele vivia num contexto financeiramente confortável, ele já era pastor de ovelhas, ele já tinha muito gado, então ele tinha riqueza. E Deus chega para ele, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Imagina, tava tudo confortável, cara, tudo tranquilo, sucesso total. O cara tava sereno. Mano, sai. Era que nem no Éden. Tá, era que nem no Éden, tava tudo sossegado lá, entendeu? E quando Deus disse, botou a mulher lá no Éden. Lá Adão tava 10, só que não, vamos botar um BO para ele resolver. Uau. Agora, Abrão, ele tava lá, cara, sossegado, tava vivendo no meio da sua família, e Deus manda ele sair. Só que esse cara, ele tinha uma coisa diferente. Por que Deus escolheu Abrão? Porque sabia que ele ia obedecer. A fé está na obediência. Cara, a fé está na obediência. Por causa que é ilógico. A fé, ela não caminha junto com a lógica. Não. Entendeu? A fé, ela é ilógica. Tem lógica tu adorar um Deus que tu não enxerga? Não, depois que tu cria essa fé, depois que tu conhece Jesus, depois eu vou entrar, né, o que nos motiva, o que faz nós termos essa fé. Mas assim, a fé, ela não tem lógica. Mas nós cremos. Nós temos uma convicção muito grande que Cristo é o nosso Salvador. Nós temos uma fé muito grande que nós temos que obedecer a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Abraão sai da sua terra e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Cara, ele largou tudo. Ele largou tudo. Entendeu? Ele saiu do meio do... Cara, ele tinha a confiança de estar com o pai dele ali, que podia ajudar. O pai dele também era muito rico, muito próspero. E ele largou tudo e foi para uma terra... Cara, ele não sabia para onde ele ia ir. Deus disse vai, e ele foi obediente. Então, cara, eu acredito que a fé, tá, ela passa, sim, pela obediência. Não existe fé sem obediência. Então, entrando nessa parte que Abraão foi, né, saiu da sua parentela, Abrão, né? Entrando na parte de Isaac, eu fui dar uma estudada, eu fiquei pensando. Ele saiu de Berseba, né, até Moriá, para fazer o sacrifício do filho. Isso, tá. E eu fui dar uma olhada, são quase 80 quilômetros. Se ele fosse a pé, levaria uns 3 dias. A prova dele, a prova de fé dele foi não questionar. Porque eu fico pensando, tá, eu vou levar meu filho para lá, eu vou colocar ele num monte, eu vou sacrificar a Deus, meu filho. O que eu vou dizer para Sara, minha mulher? Eu vou caminhar. Cara, ele sai... Eu não sei se a Bíblia cita que é de madrugada, ou ele sai, eu não sei como. Ele saiu de manhã cedo, né? Então, vamos imaginar aqui o cenário. Ele e um moço, né? Ele e um serviçal dele, um moço, exatamente. Né? Aí o cara sai, Deus fala com ele sai, pega o filho, pega a lenha. Olha o tamanho da fé. Mas por dentro, como é que estavam as emoções de Abraão? Cara, esses 80 quilômetros que ele... Imagina a cabeça dele fervilhando. Imagina! Só que quando o Isaac perguntou para ele... Mas tinha uma certeza, Wilson. Ele tinha uma certeza. Ele tinha uma certeza. Cara, ele levantou... Porque ele falava... Pô, chegou a me arrepiar. Ele falava, Deus proverá. Deus proverá. Porque ele já tinha certeza que Deus não... Porque assim, se a gente for parar para pensar, seria até algo pagão sacrificar o filho. Sim, com certeza. Né? Deus não... Será que Deus permitiria eu fazer isso? Seria ilógico. Mas Deus ele foi. pedir, Então, lá no fundo, provavelmente Abraão estava vendo, não, ele está provando a minha fé. Mas eu vou ir. Mas lá, aquela parte da carne do homem deve ficar pensando, poxa vida, e assim acontece na nossa vida. Às vezes a gente tem uma fé insegura. Que, de fato, será que é fé? Porque não, tá, eu vou. Ai, mas e se? Porque assim, a fé... Agora a gente estava falando... Porque é algo muito forte, cara. A fé, ela pode ser uma ilusão. Tipo assim, às vezes tu quer tanto algo, tá? Tu quer tanto algo que tu confunde com fé. Porque a fé, ela tá baseada em Deus e baseada na obediência, tá? Mas pode existir uma ilusão. Por exemplo,
Eu vou citar novamente, eu vou ficar dentro desse exemplo de tu, como empresário, ampliar teu negócio. Tá? Talvez tu deseje demais ampliar teu negócio. Tu queira. Só que Deus não te deu direção, Deus não te abençoou. Daí sim, tu tá todo encalacrado, cartão de crédito estourado, e tu mete os pés pelas mãos, faz empréstimo. Que isso já aconteceu. Outro podcast. Tipo assim, ó, tu vai lá, pede dinheiro pra agiota, tá? Pesado. Tá? Aí pede pra um agiota pra pagar outra agiota. Outra agiota, meu Deus. Daí vira uma bola de neve, usa cheque especial. Vamos botar o pior cenário possível. Tá. Daí tu pega... Só que daí tu tens aquele sonho. Tu tens um sonho, só que aquele teu sonho, ele não é um sonho, ele é uma ilusão. Porque sonho a gente sonha com um Deus, né? Ele abençoa. Mas ilusão a gente vive com Satanás. É mais ou menos por aí. Cara, porque daí o que aconteceu? Tu pediu dinheiro pra Jota, cara, Deus não abençoou. Negócio ilegal. Cara, não prosperou tanto quanto tu imaginou. Tu previa. Cara, deu problema no telhado, goteira. Tipo, se tu tivesse que gastar com o telhado. Imagina o cenário. Bah, entendeu? terrível. Horrível. Então, só que a fé não. A fé, às vezes, tu não precisa ter o recurso, mas se Deus te deu uma direção, tu tens uma palavra, tu vai. A ilusão, né, o devaneio, tipo assim, é o quê? Às vezes até, vamos botar que tu possa ter até o dinheiro na conta. Tá? Quando tu vive uma ilusão, tu pode ter teu dinheiro na conta, teu recurso. Mas se tu não tens uma palavra, tu não tem uma direção, cara, isso não é se mover por fé. Porque fé é certeza das coisas que não se veem. Então, tipo assim, ó, tu ter fé é tu crer a palavra de Deus. Né, a gente já falou para que serve a fé, né? Mas eu queria falar sobre uma mulher, né? Que, cara, ela teve muita fé. Tipo assim, ó, fé num tempo onde era complicado, tá? A mulher do fluxo de sangue, tá? Eu quero falar desse cenário assim, porque hoje eu estava lendo à tarde e estudando sobre fé, né? Queria falar sobre fé. E eu vi ali, cara, aquela mulher, ela usou de muita fé. Imagina só, Jairo, tá? Ele era um dos principais da sinagoga. Ele chegou, ele ficou sabendo que Jesus ia passar também, e ele marcou, agendou lá, vamos botar, Jesus, tu pode ir na minha casa? A minha filha está quase morta, está muito doente. E daí, Jesus, tá, não, vamos lá. Só que no meio do caminho, tá, aquela multidão apertando Jesus, coisa e tal, aquele vucu-vucu, no meio do caminho, uma mulher, ela sentou no seu... Ela ouviu falar que Jesus ia passar, e ela sentou no seu coração. Se tão somente eu tocar na orla da sua veste, na ponta do seu manto, eu ficarei curada. Aquela mulher, ela estava sofrendo aquele fluxo de sangue há 12 anos. Fazia 12 anos. Jairo, imagina só, com a filha, olha, eu marquei horário com Jesus. E agora chega essa mulher aí. Entendeu? Jesus para tudo. Ele disse, olha, quem me tocou? Como assim, mestre? Os discípulos ali... Tá uma muvuca por aqui. Como assim? Quem te tocou? A multidão te aperta e te oprime e tu me perguntas quem me tocou? Ele disse, sim, eu senti que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, aquela mulher, ela sentou no seu coração. Ela fez, olha só, porque Jesus ele não podia tocar nela, porque aquela mulher ela era impura. Então, segundo a lei, Jesus não podia tocar nela. Mas ela podia tocar em Jesus. Só que se ela não fosse curada, porque como ela era imunda, ela estava impura, né, ela não podia estar no meio da multidão. Porque quem a tocasse, segundo a lei, também ficaria impuro. Mas ela teve uma fé que ela disse, se eu tão somente tocar... E quando ela tocou, ela ficou curada. Aquela mulher, ela correu risco de morte. Tá? Só que eu vejo, ela não marcou horário com Cristo. Ela não seguiu um protocolo. Na verdade, ela quebrou o protocolo. Ela fez o que ela não poderia ter feito.
mas ela creu de uma forma... Ela creu com ousadia. Com muita ousadia. Ela foi ousada, porque no meio de uma multidão, tu tocar em Jesus, porque ela tu seria só mais um. Ela sofreu 12 anos porque ela ainda não tinha encontrado Jesus. Ela sofreu 12 anos porque Jesus não tinha passado por onde ela morava. Agora eu preciso falar algo aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que é o seguinte. Às vezes a gente está sofrendo anos, cara. Porque a gente ainda não encontrou Jesus. E Jesus está batendo a porta. A solução do teu problema é Jesus. É que nem eu todos os dias pela manhã, na maioria das vezes, eu posto algumas coisas no Instagram e eu coloco ali. Jesus é tudo que tu precisa. As pessoas elas têm uma ideia de falar de Jesus e entender, não, eu sou religioso, meu Deus, eu vou ter que abandonar tudo. As pessoas não entendem que Jesus está procurando pessoas arrependidas, não as perfeitas. A hora que as pessoas colocar isso na cabeça e entender que Deus, né, que o nosso Deus é a solução para os perdidos ou para os que estão perdidos, ou para aqueles que nem a mulher do fluxo de sangue que ficou 12 anos sofrendo. E aí quando Jesus passou, ela conseguiu tocar. Mas hoje, Jesus está acessível para todo mundo. Então que as pessoas possam ter essa mentalidade, sabe? De entender que Jesus é tudo o que elas precisam. É interessante, né? A fé não exige explicação. A fé é descansar nas promessas. Cara, eu fiquei pensando na minha vida. Toda vez que eu achava que usava a fé ao meu favor, era sobre eu acreditar na minha capacidade. Então eu ia com a minha coragem. Eu reforço a ideia aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Não, eu consigo. Não, eu sou capaz. Beleza, isso é top. Mas se tu não tiver direção de Deus, e tu isso não colocar Deus na frente... Daí é prepotência. Prepotência. E eu fui assim. Tipo assim, eu era muito corajoso. Porque Deus na Bíblia, ele ordena que a gente seja forte e corajoso. Mas tu tinha falado anteriormente nele, mas o que a gente fica pensando? Não, só basta eu ter coragem, eu vou meter os pés lá e meter os pés na porta e tudo vai acontecer. E não é assim. Essa fé é uma fé enganosa, é uma fé que a gente está depositando na gente mesmo, na nossa capacidade. Né? E ela... Será que essa mulher não tentou várias vezes outras coisas para se curar daquilo ali? A Bíblia vai dizer que ela gastou todos os seus recursos tudo que tinha. Né, em vários médicos. Tu imagina. E cada vez ela ficava pior. Tá? E mais frustrada. Essa só para basear, eu esqueci de dar o texto bíblico, tá em Marcos capítulo 5, a partir do verso 21 até o 43. Tá? Mas a gente vai... ela, né, essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, dá mais um gol aí. Ela teve essa fé extravagante. E como que foi o seu milagre? Extravagante. A mulher teve uma fé extravagante e ela teve um milagre extravagante. Jairo, ele cria que Jesus podia curar a sua filha. Né? E daí, para ali, aquela situação toda, ela é curada, né? Aquela mulher é curada, Jesus fala, vai, tua fé te salvou. Né? Então a gente crê também que a fé nos traz salvação, né? A fé no Filho de Deus. Agora Jairo, ele continua a caminhada com Cristo, talvez Cristo caminhando devagar, porque ele tinha certeza, Jesus era Jesus, ele estava indo, ele sabia, não, aquela menina vai ser curada. Vem os caras lá e diz para Jairo, ó, desiste, já era. Tipo assim, tua filha morreu. Não dá tempo. Não, já era, não adianta tu ficar apressando. Só que Jesus disse, não, calma, ela está só dormindo. Jesus ele fala para apenas crer. Então, nessas duas situações, eu entendo que a fé ela é progressiva. Tá? A fé ela é crescente, né, dentro de nós, segundo as experiências que nós vivemos. Uhum. E quanto maior a nossa fé, mais extravagantes são os nossos resultados. Uau. Quanto maior a nossa fé, maiores são os nossos resultados. Tá? Porque Cristo, a Bíblia vai dizer que Cristo ele tem todo o poder nos céus e todo o poder na terra. Não existe impossível para Deus. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que, às vezes, eu creio. Só que tu falar, Isaac, eu creio em Deus, eu creio que Ele tem poder.
não basta se tu não colocar em prática, né, essa fé. E quem é que nos dá essa fé? É o próprio Deus. Tá? Eu separei alguns versículos aqui, né, que fala que quem nos dá a fé é o Espírito Santo. Tá? Eu quero ler. Romanos capítulo 8, verso 8 e 9. Tá? Romanos capítulo 8, verso 8 e 9. Enquanto isso, eu vou olhando aqui o nosso Instagram, a gente está ao vivo. Como é que tá essa galera aqui? Tá bacana, hein? Temos aí. Quero mandar um beijão para essa galera que está aí com a gente. Agradecer a audiência de vocês. Espero que esse assunto tenha sido esteja sendo edificante. Né? Amém. Porque tudo que a gente precisa é fé hoje em dia. Né? E acreditar que Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Eu estou vendo aqui uma galera com a gente, então eu quero dar um abração para vocês aí, agradecer essa audiência de vocês. Deus abençoe a todos. Bora. Cara, quem que nos ajuda a ter fé? Tá? Essa fé, ela não brota do nada. Ó. Romanos, capítulo 8, verso 8 e 9 diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo, só o Espírito Santo pode acrescentar a fé em nós, dentro do nosso coração. Então, lê de novo o início, só para mim acrescentar algo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Perfeito. A gente se apega muito a... O que está querendo dizer? Pelo menos aí no início. Nós se apegamos muito aos prazeres da carne. E quanto mais a gente alimenta a nossa carne, mais distante estaremos de Deus. E, de fato, a fé ela não vai ser acrescentada na nossa vida. A gente não vai ter motivos para ter fé. A gente está alimentando apenas a nossa carne. Então, já de arrancado, nós temos isso aí para acrescentar para o pessoal. Porque quanto mais tu alimentar a tua carne, mais distante tu tá. E a gente vive de espírito, né? A gente vive alimentando o nosso espírito. A gente aqui, vai ter era o próximo versículo que eu ia ler. Ó. Romanos 10, tá? Capítulo 10 e verso 17, que diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como acrescentar a fé na tua vida, Isaac? E eu vou te falar. Através da palavra de Deus. Como estamos acrescentando agora? Pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que querem ouvir. E quanto mais a galera ouvir, não é sobre nós, não é sobre o Wilson, o Isaac, nós estamos sendo edificados aqui. Mas quanto mais a gente se alimentar de Deus, mais a gente se alimentar da palavra de Deus, a nossa fé vai sendo acrescentada. E Deus vai nos dando experiências, Deus vai nos dando direção, vai apontando os nossos propósitos. Sabe, eu falava com um amigo meu recentemente, essa semana ainda, inclusive a gente tem os planos de trazer ele aqui com a gente. E ele dizia, sabe, Isaac, eu não encontrava o meu propósito. Eu não entendia por que eu passei por tantas coisas e por que eu estava passando por aqueles desafios. E depois que eu passei por aquela prova, dentro de mim eu tinha uma certeza que aquilo era para alguma coisa. E um dia um cara me perguntou assim, cara, qual é teu propósito de vida? E ele, eu não tenho propósito. Pô, tu não tem propósito? Não, tu nasceu para fazer o quê? Qual é o teu propósito? Ele, eu não tenho. E aí ele começou a ir lá atrás na vida dele. Poxa vida, eu passei por tudo que eu passei. Eu não vou contar o spoiler aqui, porque a gente pretende trazer ele para contar a história dele. Eu passei por tudo isso. Eu estou vivendo essas lutas, essas dificuldades e não tenho propósito. Quando ele começou a sair daquele redemoinho desafiador da vida dele, ele começou a entender que tudo aquilo que ele tinha passado, tudo aquilo que ele tinha vivido, que a gente dá para chamar de ruim, era para um propósito ali na frente. E hoje esse cara tem alcançado sucesso e está fazendo a diferença para muita e muita gente. Eu vou dizer, no Brasil afora. Por quê? Porque ele entendeu que naquele momento de luta,
ele precisou passar por aquilo ali, se tornou resiliente, se tornou mais forte, começou a acreditar mais em Deus, porque a vida dele é realmente linkada ao impossível. Aos olhos humanos, aos olhos médicos da medicina, é impossível o que aconteceu com ele. E ele começou a se desafiar, ele começou a entender, isso aqui tudo eu vivi para passar por essa fase aqui, para mim trazer um propósito de vida para outras pessoas. Entendeu? Então, a viver com Deus, andar com Deus, entender que eu alimentando a minha carne, eu não vou ser participativo com Deus. Entendeu? E a minha fé não vai ser acrescentada. Então, alimentando o meu espírito, né? Ouvindo a palavra de Deus, as coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Testemunhos pessoais, às vezes, edificam a fé de outras pessoas. Por exemplo, todo mundo fala que... costuma falar que Pedro, ele submergiu nas águas, né? Uhum. Só que ninguém andou sobre as águas. Pedro, ele foi o único, né, além de Cristo, que andou sobre as águas. E ele teve que ir quando Cristo disse, não, vem. E ele foi, só que ele sentiu medo, ele viu ali o vento, a tempestade, só que daí ele pediu para Jesus salvar. E daí ele teve que voltar, e ele voltou. Então, assim, ele foi e voltou. E tu lembra o que ele disse? Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra, exatamente. Sobre a palavra. É porque tu está dizendo. Exatamente. Porque, ele não teria capacidade. Ele simplesmente olhou, não, parei, eu não. E esse aí é um ponto-chave para a mensagem. Sobre a tua palavra, sobre as tuas promessas. Sim. Né? Sobre o que tu está me dizendo, eu vou crer. Sobre a tua... Porque nós, humanamente falando, cara, aquele sinistro assim que parece impossível, a gente até reclama, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não tenho a solução. O recurso humano acabou. Eu não tenho capacidade. E o que as pessoas precisam entender é que quando foge do nosso controle... Primeiro que a nossa vida tem que andar no controle de Deus. Mas quando foge do nosso controle, elas têm um recurso. Que é Deus. Que é Cristo. Né, agora voltando, né, na filha de Jairo ali, né, e na mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela sofria 12 anos, ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com os médicos, então ela não tinha mais solução. Mas Cristo foi a solução dela, tá? Agora a filha de Jairo estava quase morta, morreu, tá? Jesus foi lá e ressuscitou. Então, duas pessoas com problemas diferentes, mas que não tinham solução, né? A fé, por causa que tanto a mulher do fluxo de sangue creu em Cristo, tá? E Jairo também disse, olha, vá lá e toca, né? Impõe as mãos sobre a minha filha e ela ficará curada. Então Jairo, ele teve fé que se Cristo tocasse nela, ela ficaria curada. A mulher colocou no seu coração, se eu tocar na orla do seu manto, ficaria curada. Se tu for ver, por exemplo, quando Jesus estava com seus discípulos ali, no cair da noite, tinha uma multidão que seguia e Jesus disse, vamos alimentar essa galera, né? E também na multiplicação, Jesus, ele mostrou, é óbvio que Cristo, ele cria no Pai, mas ele nos deixou um exemplo. Ele levantou 5 pães, 2 peixes aos céus e deu graça pelo que ele tinha. Então, eu acredito que quando um dos pontos chaves também para a fé é a gratidão em Cristo. Cara, não é só tu ficar eu creio no Vou ficar esperando. Não é tu ficar esperando de braço cruzado, tá? Não é isso. Isso não é ter fé. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, tá? Vamos supor que hoje tu que está me ouvindo está desempregado. Não, eu tenho fé que Deus vai me abrir uma porta. E tu tá aqui, de braço cruzado. Isso não é fé, né? Isso é vagabundagem. Claro que sim. Daí, assim, o cara malandro. Daí, assim, ter fé é tu encontrar uma porta fechada e tu bater nela. E tu insistir. E tu crer que uma hora Deus vai te abrir uma porta. Tu sabe, cara? E talvez seja quando tá esgotando a tua... Assim, fugiu do... Eu não tenho, já bati todas as portas que eu podia, tá? Dentro do meu limite, eu já bati em todas as portas que eu podia. Cara, daí daqui a pouco chega alguém e bate na tua porta, eu tenho um emprego para ti. Beleza? Teve fé, ele creu, fugiu do controle dele. Agora Deus entra em cena. Mas assim, o que é possível ao ser humano, a gente tem que fazer. Exatamente. Né? O que é possível. Não, eu gastei com cartão de crédito, agora mês que vem
Deus paga para mim, Deus paga a conta. Não. Isso não é fé, isso é imprudência. É imprudência. E vou falar uma coisa, sabe? Baseado na nossa vida do cotidiano, que a galera que tá nos ouvindo. Mais uma vez, beijão para essa galera aqui que tá na live. Aqui eu vou citar o nome de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Agora saiu os comentários aqui, mas eu quero agradecer a todo mundo que... É que sem querer eu saí pro lado aqui. Quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Galera, continua comentando, continua mandando um oi aí para mim depois interagir com vocês. Podem falar assuntos, sugerir assuntos que vocês querem que a gente traga aqui. Exatamente. Tá? Hoje a gente está voltando, tá eu e o Isaac aqui, né? A gente está falando sobre fé. Eu acredito que é uma coisa que é muito importante na nossa vida. A fé em Cristo traz muitas soluções para a nossa vida do cotidiano, tá? Mas a gente vai trazer convidados. A gente vai estar falando sobre família, desafios, assim, muitos assuntos legais. Tá? Então, pode sugerir lá, eu quero que fale sobre homens, sobre mulheres, sobre dificuldades, sobre casamento, enfim. Né? Sugere lá que a gente traz alguém perito no assunto para estar aqui com a gente, para a gente estar entrevistando. Aqui, algumas pessoas mandaram oi. O André, nosso apoiador da Land House. Quero deixar um abraço pro meu grande amigo André. Alemão, joga muito. Não, ele tava jogando bola agora. Não sei o que os guris falaram no grupo aí, se ele fez algum gol, Zizo, não sei. Hã? O Zizo acabou a bateria do Zizo. Mas o Zizo falou que ele é um bom pivô. Eu joguei junto com o alemão. Eu joguei. O alemão... Nada. Corre, não, tá louco, cara. Pifei ele várias vezes, ele não fez gol. O Peter Crouch? Ele lembra... Cara, não. Ele lembra o Beckham, mano. Que isso, mano. O Beckham. Se ele é o Beckham, ele até na não beleza. Tinha nem que tá no Brasil. Até na beleza. Não. Ele é diferenciado. Aqueles olhos dele ali é verde ou azul? Não lembro se é verde ou azul. Depende do sol. Tá, André, não fica te achando também. O Éder aqui, um abração pro Éder, tá? O nosso amigo... quem é esse? O Alex. Pô, Alex. Um beijão, Alex. Carioca, né? Carioca. O Alex é sensacional. Carioca mais gaúcho, tem uma filha gaúcha. Beijão. Só que já viu ele tomar chimarrão, não? Cara, já tomou então ele toma mate também. Tá? A Carol lá da igreja, Deus abençoe, o privilégio de poder ouvir vocês essa noite, em nome de Jesus. A Fran, tua esposa, né? A minha esposa ainda não comentou nada. Amo vocês, o André, olha eu com ciúmes. O Éder, nosso querido amigo Éder lá da igreja, o Éder Rosa, um cara abençoado também. Gente fina. Cara, vamos trazer um pouco dessa fé para o nosso cotidiano e vamos contar um pouquinho do que pode ter fortalecido a nossa fé. Fala aí, Isaac, depois eu quero ler daí o último versículo. Tá, para a gente daqui a pouco finalizar também. Galera, sobre fé, né? Tu sabe que na minha vida eu fui criado em berço cristão. Vi meus pais praticarem fé, me ensinar tudo aquilo que eles tinham de conhecimento, né? Para acreditar em Jesus e tal. Só que por muito tempo foi muito religioso a minha vida, né? Era um acreditar muito por imposição. Tu entende? Tipo, não, tu tem que ir na igreja, tu tem que orar todos os dias, tu tem que ler a Bíblia, porque senão vai acontecer coisas ruins contigo, tu vai pro inferno. Era assim. Então era aquela coisa regrada na base da religião. E isso por muito tempo me fez mal e me afastou um pouco dessa fé aqui que a gente está falando agora. Então eu preciso falar isso para as pessoas porque eu sofri um pouco com isso. Hoje eu não carrego mais isso não me faz mal, eu fui curado disso. Eu não culpo os meus pais por isso, eu não culpo ninguém. Porém, a maneira com que eu fui ensinado, né? A maneira com que eu comecei a ver o mundo foi dessa forma, né? Era meio que por imposição. E eu vou te dizer que não era nem pelos meus pais em si, é a maneira com que eu aprendi. Sim, né? Foi a forma que te passaram. Então eu acreditava em Jesus não porque eu tinha experiência com Jesus. Por muitas vezes não porque eu tinha fé. Eu acreditava em Jesus, ou melhor, eu seguia a Jesus, né? Porque eu tinha medo de ir para o inferno. Tinha medo de não ser salvo, era aquela coisa opressora. Quando eu me afasto do Evangelho, e fico por 10 anos, até mais afastado do Evangelho, eu experimentei o mundo. Nunca fui um guri, assim, muito louco, sabe? Mas, cara, me afastei do Evangelho. E aí começou uma história. Eu comecei a passar por lutas, dificuldades. Eu comecei a escolher por mim mesmo. Comecei a olhar só para as minhas escolhas, para a minha capacidade. A forma com que... E Deus teve misericórdia, tá? Porque a forma com que... O meu irmão está aqui comigo nos bastidores, ele vai lembrar. A forma com que eu montei a barbearia, como nós montamos a barbearia, foi na força do nosso braço. A gente baseava-se nisso. Não, vamos lá. E eu sempre fui aquele cara muito incentivador, assim, né, cara? Um cara que acreditava
em coisas meia loucas, assim. A gente juntou pallet na rua, a gente foi nos fundos de loja para juntar pallet, para montar. O meu amigo Jeff, que se estiver nessa live, eu sempre vou ser grato ao Jeff, o Jeff Brito, né? Um cara que me ajudou demais, um cara abençoado por Deus, um cara com uma humildade ímpar, enfim. E ali eu passei por muita dificuldade, porque, cara, eu não pedi direção para Deus. Eu simplesmente comecei a correr atrás das coisas pela força do meu braço. E ali montei a barbearia em nome de Jesus, né? Graças a Deus teve misericórdia em meio desse processo. E ali eu comecei a me desenvolver como barbeiro e tal, e meu negócio começou a crescer. Só que, de fato, as coisas não eram sólidas. Porque eu acreditava, eu não colocava Jesus na frente, não colocava Deus na frente. A gente conseguiu montar a barbearia. Por misericórdia de Deus, a gente está há 10 anos. Só que teve um período da minha vida que eu precisava ter um encontro, voltar a ter um encontro com Deus. E aí a minha fé ela foi provada. Momento mais difícil da vida, pensando até mesmo em tirar a minha vida. Momento depressivo, sabe? Momento que eu estava trancado num quarto, sem ninguém ao meu redor. No momento que eu perdi tudo, meu financeiro estava derrubado, não tinha amigos, o meu negócio ladeira abaixo. Foi quando eu tive um encontro com Deus, Wilson. E ali a minha fé foi provada, e ali eu comecei a ter uma paz dentro de mim. E ali retornou aquele desejo de acreditar que era só por Deus. Quando se esgotou a minha capacidade, quando eu vi que eu estava na beira do poço, no fundo do precipício, eu entendi que, não, eu tenho esse recurso. Cara, a paz, quando a Bíblia fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento humano, tu tá vivendo o caos. O caos. Tu tá vivendo assim, ó, talvez o pior dia. A Bíblia vai falar sobre o dia mal, tá? E a gente tem que estar preparado pro dia mal. Mas assim, ó, tu pode estar vivendo o pior dia da tua vida, mas se tu tiver com Cristo, né, tu tens uma paz que excede todo. Ninguém entende. Mas como que esse cara tá, sei lá, perdeu a mãe, perdeu o filho e tá assim, tá em paz. Então, se a gente depositar... Não é estar feliz, mas é estar em paz. Em paz. Tá? E como é difícil achar essa paz no meio do caos. E tudo que tu viveu, né, a tua vida ela serve como exemplo. Cristo ele tinha um propósito na tua vida. Tinha. Tá? Permitiu que tu vivesse tudo isso, tá? Mas isso não te derrotou. Não. Isso te deixou mais me fortaleceu. Forte. E foi linkado. Deus foi linkado ao meu propósito, né? Eu quero falar sobre ti também, mas para finalizar essa comunicação, essa fusão, né, de fé linkada à minha vida, hoje eu consigo entender o porquê das coisas. Por que eu me tornei um barbeiro? Por que antes de ser um barbeiro eu era um açougueiro e tudo mais, trabalhei no salão de beleza como cabeleireiro e tal? Por que eu me tornei barbeiro? Isso não precisava ter falado. Tá, mas... Cabeleireiro não. É barbeiro. Hoje eu sou barbeiro. Aí o que aconteceu lá naquele momento, naquele período, eu entendi que o propósito de Deus já estava comigo. E eu lembro de um dia na minha vida, assim, que eu estava no quarto, sozinho, mal, assim, ó, quebrantado, sem esperança nenhuma. E eu lembro que quando eu estava no quarto, eu escutei um louvor da Rose Nascimento. 2 louvores. Eu não lembro se esses louvores eles são os mesmos, mas eu lembro de algumas frases. É aquele do Jó, que se eu não me engano é da Rose Nascimento. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivo. Eu não sei se esse... Não é esse. É o mais antigo de Jó. Eu sei. Jó lançou sobre a terra e adorou. Eu não vou cantar aqui porque a galera... A gente já a galera vai entender que eu não tenho dom. Um programa já cantando. A Sara já sabe, né? Você é louco. E o meu pai fez um comentário que eu preciso depois frisar. E aí o que aconteceu? Aquele louvor, linkado a outro louvor também, se alguém... como é que é? Eu vou lembrar. Esses 2 louvores falaram comigo. Eu tive um encontro com Deus naquele quarto e eu entendi que se eu colocasse a minha esperança em Deus, Deus ia trazer vitória. E o Wilson foi assim, ó, incrível aquela experiência, porque eu me ajoelhei, eu comecei a orar e falei, Deus, eu entrego tudo a Ti, porque eu estou em cinzas. Eu não tenho mais como. Eu acreditei todo esse período em mim e não valeu a pena, porque eu precisava acreditar em Ti. E aí, automaticamente, Wilson, foi instantâneo. A fé, cara, ela veio de uma maneira, a paz entrou dentro de mim de uma maneira, Wilson. Como se Deus, não, filho, eu estou aqui. Para todas as tuas dores eu estou aqui. Eu quero deixar um recado para a galera. Você pode estar passando por um momento desafiador. O pastor Leonardo, meu pastor Leonardo, ele fala que a gente deve abolir a palavra difícil do nosso vocabulário. Então depois tem que ser desafiador. Você deve estar passando por um momento desafiador.
momento difícil. Não, mas um momento desafiador, um momento de caos na tua vida. Se tu depositar toda a tua confiança em Deus, automaticamente as coisas não vão se resolver da noite para o dia, porque tudo é provação para te crescer. Mas tu vai sentir paz. Em meio ao caos, um soldado na guerra sentindo paz no meio à guerra, é para poucos. Entende? A gente está sendo forjado que nem o aço ali, né? Ele tem que passar pelo fogo. A gente tem que passar pela prova. Mas se a gente depositar a fé em Deus, e naquele momento, Wilson, eu olhei para o céu e disse, Deus, agora é contigo. Eu creio em Ti, eu só preciso me dar capacidade para me enfrentar esse problema. E Deus foi me dando, sabe, numa próxima oportunidade eu posso falar a respeito disso. Então eu cresci muito, eu evolui muito em Deus. Cara, aquelas dificuldades que eu vivi, elas foram só para me acrescentar, para me fazer evoluir, para me fazer crescer. A nossa fé, e o quanto isso é importante. Ela cresce em meus desafios. Né? Cara, assim, ó, e por que, né, e agora eu vou encerrar biblicamente aqui a minha fala, né, lendo em Isaías, capítulo 42 e o verso 9, diz assim, ó, vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio antes de surgirem. Eu as declaro a vocês. Deus falando. Vejam, as profecias antigas já aconteceram e as novas eu anuncio antes de surgirem. Eu declaro a vocês. Então, assim, ó, a gente que crê em Cristo, a gente que crê no poder de Deus, Deus ele não deixaria a gente... não existe problema que a gente vá passar que a gente não tenha capacidade de suportar. Biblicamente, a gente sabe disso. E a gente crê em Deus não é estar isento dos problemas, mas nós cremos em Deus, nós temos a certeza sempre da vitória. A vitória nem sempre é do jeito que a gente espera. Eu queria que a minha vida fosse assim, eu morasse assim, vivesse assim, tivesse tantos filhos, entendeu? Um carro com 7 lugares, meia dúzia de filhos, que nem Isaac. Não é isso aí. Não é tudo programadinho, não é tudo certinho. Ter uma vida com Deus, cara, é tu crer nele, tá? E tu crer que tu vai ter vitória. Cara, Davi não tinha tamanho para lutar com Golias. Davi não tinha capacidade, não tinha armadura, mas ele cria em Deus e Deus tinha treinado ele, tá? Ele nunca tinha lutado com um gigante, mas Deus tinha treinado ele com um leão e com um urso. Deus já estava linkando ele para esse problema. Deus já sabia. Deus é o único que sabe ali para frente. É aqui, Isaías 42 e 9 diz assim. Ele é o único que sabe. Deus ele já sabe do teu amanhã. Tu não sabe, né? Mas Deus ele já sabe. Então, assim, Davi ele não tinha capacidade, mas ele cria no Deus que o capacitava. Tu sabe que... É interessante, meu pai fez um comentário aqui. Mais uma vez, beijão pra essa galera. A live tá indo super bem. Cara, aqui, a galera da igreja, top. Tá muito aqui. obrigado a todo mundo que nos acompanha. E assim, meu pai fez um comentário, né? Filho, tu nasceu pela fé. Né? E eu, rapidinho, minha mãe... Eu não lembro quantos meses ela tinha de barriga. E eu lembro que a ultrassom na época era muito cara. Então não se fazia ultrassom com frequência em 89. Agora a galera vai descobrir minha idade aí. Vou fazer 36 anos. Mas tu é mais velho que eu. Aí o que acontece? Não tinha ultrassom. Eu lembro que, se não me engano, meu tio pagou ultrassom para fazer. Das minhas irmãs, eu acho que não rolou. Meu pai pode confirmar aqui, mas para mim, pagou. Meu tio pagou para ver se era menino ou menina. Tu já era o queridinho já. Já era o queridinho. Aí o que acontece? Isaac, o filho da promessa. E essa história é para quem tem fé, né? Minha mãe teve, meu pai teve, foi lindo mesmo. Minha mãe disse que ela chegou pro meu pai e disse, olha, eu não vou dar o nome porque quem vai dar o nome é Deus. Eu não vou dar o nome. Fez a ultrassom, era um menino. Pai, se eu não me engano, seria Felipe, seria Lucas, seria vários nomes lá, tá? Seria o Wilson, mas meu pai não curtiu muito. Enfim, era vários nomes. E aí a minha mãe, não, quem vai dar vai ser Deus. Deus que vai dar o nome. Eu não vou dar o nome até nascer, esse menino não vou dar o nome. E meu pai e minha mãe creram nisso. E depois de um tempo, a minha mãe tava... Ela teve uma exaustão, assim, ela deu meio que um sono nela. Ela se sentou, ela conta. Ela se senta. As minhas duas irmãs mais velhas, ela botou para pintar, assim, distraiu elas brincando. E ela se sentou, ela teve uma visão. E tinha um túnel. E no fundo desse túnel, tinha um ser de branco, reluzente, que ela não conseguia olhar muito, porque era muita luz. Ela não enxergava, assim, ela não conseguia dar
Valor para a luz, eu não consegui. Deus, hein? É. E aí esse homem fala, é um ser de branco, um homem, fala, ele é um varão e deve ser chamado Isaac. Falou 3 vezes. Que loucura. E a minha mãe, a partir daquela visão, ela chega pro meu pai e conta, olha, o nome dele vai ser Isaac. Deus me deu o nome. Eu acreditei desde o início que Deus ia me dar o nome. Então ele é um menino e ele vai ser chamado Isaac. E Deus me deu esse nome e eu vou dar esse nome. E ela creu. E ela creu. Fez. E então, tudo é sobre obediência. Crer é sobre obediência. Eu fiquei com um pouquinho de ciúmes de ti agora. Ficasse, mano? Claro, mano. Não O Wilson foi assim? não é nem nome, mano. O Wilson é um sobrenome. Toda vez que eu lembro do Wilson, eu lembro daquele filme. Wilson! Pra quem, se você dá um Google aí, o Wilson significa filho de William. Isso daí é um nome americano. O teu irmão. Teu irmão é o William. Exatamente. Minha mãe me deu um nome que não é nome, é sobrenome. Então, mas eu não fiquei triste com ela. Só fiquei com um pouquinho de inveja. Olha só, meu pai falou que ela não fez a ultrassom. Ela fez a ultrassom depois. Ela fez antes e Deus falou com ela que seria... Ela não fez. E Deus falou pra ela que seria um menino e ia ser chamado Isaac. Então, olha, reforçando mais essa história ainda, meu pai aqui, né, contando que antes... Imagina, tu nem sabia se era menino ou menino, já tinha convicção. Já tinha. Cara, fortalecendo aqui nossos... coisa boa esse papo aqui, né? A gente já tá caminhando pro fim. Até depois a galera dá um sinal aí quanto tempo a gente tem. Mas olha só, falar um pouquinho mais dos patrocinadores. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles? Cara, eu quero falar para quem gosta de hambúrguer. Por favor, ainda dá tempo de pedir. Por favor, coma Divinos Burger. E olha, ele é magro. Não. Assim, ó, ele é magro, não vale, não... Assim, ó, tu vai comer, não confia em magro quando tu vai te pedir sugestão. Confia num gordo. Se bem que tu tá fininho, né, meu querido? Tô perdendo uns quilinhos aí. O Wilson tá fininho, cara. Mas olha, cara, eu tava Depois, só pra interromper rapidinho, a tua mulher colocou assim, meu amor, tu é único. Ah, meu Deus do céu. Tá. Ela Daí eu me apaixono ainda mais, tá? Se é que tem como... A Sara tá dizendo aqui, o 3.0 é o melhor deles. Divinos Burger. Pede o 3.0, sabe por quê? Tem 3 carne. O negócio, assim, é surreal. O sabor, assim, é demais, demais. Incrível. Né? E não é por causa que ele tá patrocinando. Realmente é muito bom. Por que eu digo para você confiar num gordo, tá? Em matéria de comida. Eu tava em Pelotas, junto com um casal de amigos, o Bruno e a Fran. Não sei se eles vão estar na nossa audiência, né? Espero que sim. O Bruno tava no ensaio. Não sei se ele já chegou pra... Senão eu vou romper relações depois de amizade agora. Isso aí, depois a gente aperta aí. Mas a gente tava em Pelotas e ele... onde é que a gente vai comer em Pelotas? A gente não é daqui, coisa e tal. Eu disse, não, vou resolver isso fácil. E a gente queria ir num lugar legal lá. E eu disse, os primeiros 3 gordinhos que passavam, eu vou perguntar. Entendeu? E algum lugar eles vão falar igual. Daí ele, tu não vai fazer isso. Eu tava no shopping e eu disse, eu vou fazer isso. Passou um gordinho. Cara, ele me deu a sua referência, endereço. De tudo. Ele me dizia os lanches, desse lugar o melhor lanche é o tal. Eu falei, cara, quer saber de comida? Pergunta pra um gordo, cara. Então, Divinos Burger. Delivery, confia tá? em mim. Delivery, por enquanto. Inclusive, eu quero deixar Pode um abraço... levar fé, Divinos Burger. Isso aí, eu quero deixar um abraço pro Luca, né? O empreendedor do Divinos Burger, um grande amigo, porque ele teve um probleminha de saúde, mas ele tá bem, entendeu? Então a gente vai pedir oração pra ele já, pra fortalecer aí a oração. Eu fico olhando pro monitor aqui, mas é aqui que eu tenho que olhar. Tá? Pedir oração pro Luca. Luca, um grande abraço, que Deus te abençoe, te traga saúde, tá? Beijo, em breve Luca. tu vai estar junto com a gente também, a gente vai gravar algo junto, tá bom? Vamos lá, pede o Divinos Burger. Depois nós temos o nosso outro patrocinador, do nosso amigo André, né? Land House. Eu quero ter a oportunidade de ir lá, eu ainda não fui. Não, vamos marcar com ele agora. Inclusive, essa semana o cara vai dar um jeitinho. O André, ele é um cara caprichoso, um cara dedicado. Isaac, aqui, agora vamos fazer uma live. Vamos. Direto da Land House. Isso aí. Eu quero que essa galera que tá aqui nos acompanhe. Lá no Recanto Land House, vamos fazer uma live de lá. Marcado? Vamos marcar com o André? Bora. Então tá, marcar. Bora. Inclusive a gente já tinha meio que trocado uma ideia, vamos montar um cenário lá e vamos fazer. Tá. Land House, procura eles no Instagram, como é que tá o Instagram? @refúgio Land House. @refúgio Land House, tá? Vocês não vão se arrepender. O Divinos Burger é @divinos, com 2 i's, é Divinos Burger, tá? Isso aí. E o nosso terceiro patrocinador desta noite... Relojaria Indiano. Cara, esses caras são fera. Indianos Joias. Indianos Joias. Cara, hoje o melhor da cidade. Eu não tenho dúvida disso. Alianças, relógios, pulseiras, enfim, joias. Esses caras são referências na cidade.
Olha, eu arrisco dizer, eu não perguntei, né? Talvez tenha sido até uma falha, mas eu acho que há mais de 20 anos já eles já estão aí no mercado, tá? De gerações. Eu acho que eu era pequeno. Os indianos são fera. Os indianos são fera. Galera, tudo certo, tá pronto. Tem uns comentários aqui do meu amigo Diverson que tá aqui com a gente. Vamos colocar lá Diverson. Aqui, o que o Diverson tá falando? O cara, quando entra na barbearia, parece... Tá. Ele perguntou uma coisa, como é que faz para ser parceiros de vocês? Chama a gente no privado. No privado. Pode me chamar a mim, pode chamar o Wilson, pode chamar o Instagram do podcast, que é @podelevarfé, tudo junto. Tá bom? A gente vai colocar aqui. Não saber o nosso arroba. Não, tem que saber, Deus o livre, meu querido. É que hoje eu tô no meu aqui, mas Instagram pode levar fé. Wilson, vamos fortalecer pro final? Vamos e daí fortalecer essa galera pro final. A gente falou o que é fé, para que serve a fé, tá? E como adquirir fé, né? A fé é a certeza nas coisas que se esperam, é a convicção, né? Mas daquilo que a gente ainda não enxergou, não contemplou com os nossos olhos, tá? É a certeza. Fé é convicção, é certeza, tá? E, obviamente, né, daquilo que Deus nos dirigir. Para que serve a fé? Para a gente agradar a Deus, para a gente evoluir na nossa vida, para conquistas, para curas. Né? A fé ela pode nos levar a lugares altos. Lembrando que quanto maior o teu nível de fé, mais extravagante vão ser as tuas conquistas. Tá? Amém. E como adquirir fé? É através do Espírito Santo. Né? Só Ele pode acrescentar a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quer obter fé? Pega a Bíblia todos os dias, lê tudo que o Senhor tem dirigido, né? Acrescentado no teu coração ali, e com certeza a tua fé ela vai ser aumentada, progressiva na tua vida. Então são 3 passos que hoje, né, em resumo, a gente pode deixar para vocês. E vocês que estão numa caminhada de fé, eu deixo, né, Colossenses, tá? A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, tá? Eu quero ler a parte B do verso 2 e depois o verso 6. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcançarem toda a riqueza no pleno entendimento. Guarda essa palavra, pleno entendimento. A fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Onde estão escondidos? Em Cristo. É pleno. Deus é um Deus de plenitude. Plenitude significa todas as coisas. Tá? Deus ele não quer que tu tenhas fé apenas no teu casamento, não. Em tudo. Que tu creia nele em todas as áreas da tua vida. Tá? E o verso 6. Tá? Você que está começando uma caminhada com Cristo, você que está agora desenrolando o que é fé, está meditando o que é fé na tua mente. Tá? Colossenses 2, verso 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Cara, esse versículo aqui, eu queria encerrar com esse, porque, cara, foi hoje de manhã no meu devocional, eu estava lendo esse capítulo e falou demais comigo, né? Portanto, assim como vocês receberam, um dia tu recebeu o Cristo, Isaac. Por mais, assim, ó, e para que a galera entenda, tempo de igreja, tu ir na igreja não te faz um cristão. Sim. Assim como tu ter uma esteira em casa, não te faz um fitness, tá? Não te faz alguém fininho. Só tu ter esteira em casa não adianta. Só tu ir na igreja não adianta. Tu tens que colocar a palavra de Deus em prática. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, tu recebeu a Cristo Jesus? Beleza. Qual é o próximo passo? O Senhor, continuem a viver nele, viver em Jesus, tá? Enraizados, edificados nele. Cara, é nele que a gente se edifica. Muitas vezes a gente crê no amigo, a gente crê nos likes. A gente vai primeiro em outros recursos. A gente crê nos arroba, entendeu? A gente crê naquele cara que é influente.
A gente crê naquela pessoa que, aquele cara tem dinheiro, ele pode... Cara, te enraiza em Jesus. Crer em Jesus te fortalece em Jesus. Incrível. Transbordando, edificados nele, firmados na fé. Cara, é firmado na fé. O que nos firma em Cristo é a fé. Tá? Como foram ensinados. Transbordando de gratidão. Isaac. E eu encerro aqui assim, ó. Gratidão é a chave para muita coisa, mano. Então, como transformar a nossa fé em adoração? Cara, gratidão. Gratidão. Ser grato a Deus. Como transformar a nossa fé em adoração? Em meio à luta, ou melhor, como transformar nossas provas em adoração? A gente vai ser provado, mas a gente tem que acreditar. Primeiro, tens que achar teu propósito em Deus. O porquê que tu está passando por isso? Entender que é só um processo. Ter fé também é entender que é só um processo. Não, isso aqui eu tô crendo que é só um processo que eu estou vivendo. Teus olhos ainda não estão vendo. Não estão mas vendo. O teu coração tem uma convicção lá dentro. Essa. Ninguém explica essa convicção. Isso é fé. Entendeu? Mas tu crê. E a gente precisa se alimentar. Tudo que tu te alimenta, tu te torna. Aquilo vai ser nutriente para ti. Né? É como se, tipo, eu tô convivendo. A vida com Deus é o quê? É eu começar a buscar Deus. Aí eu começo a ter intimidade. Aí eu me torno íntimo. E aquilo vai me gerando uma confiança. Para mim confiar no Wilson, eu preciso ter intimidade com o Wilson, eu preciso conviver com o Wilson. Para mim ter intimidade de Deus e fortalecer a minha fé, para mim ter fé, eu preciso experimentar. As pessoas de casa precisam entender, eu preciso experimentar. Por que as pessoas não experimentam? Experimentar Deus, uma vida com Deus, fazer uma oração, buscar Deus numa leitura bíblica, reservar um tempo para Deus. Tudo isso é para mostrar que Deus está na frente da tua vida, mas tu precisa adorar a Deus. Tu precisa acessar esse recurso para que a tua fé seja fortalecida. Vida com Deus. Em meio à prova, tu tendo uma vida com Deus, a paz não vai faltar. A paz jamais vai faltar. É isso que tem acontecido comigo, que tem acontecido com o Wilson. Tem dias que a gente está sendo provado, tem dias que não está legal. Tem dias que está sendo mega desafiador para mim, para minha família. E aí eu pego a minha esposa, a gente agarra as mãos, a gente, amor, vamos orar. Vamos dedicar a nossa casa a Deus, o nosso altar a Deus. E vamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque a gente crê que Deus vai fazer. A gente já crê. Deus, consola o nosso coração, acalma o nosso coração. Senhor, a gente crê que o Senhor tem promessa para a nossa vida. E é incrível. Naquele mesmo momento, naquela mesma semana, Deus vai posicionando as coisas e vai nos mostrando, é por isso que a gente estava passando por isso, É por isso. A gente começa a linkar toda a linha do tempo da tua vida em Deus, cara. É incrível, incrível, incrível. Então, por favor, experimente Deus na vida de vocês, que vocês não vão se arrepender. Cristo, ele não te livra dos desafios, né? A Bíblia vai dizer também que no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, a certeza não é que não é a tua força, não é o teu talento, mas é porque Cristo venceu, nós já somos mais do que vencedores. E esses desafios, né, que a gente vive, se a gente enfrentar com fé, a gente não vai viver da forma que a gente gostaria de viver muitas vezes. Mas nós vamos encontrar propósito, né, em tudo aquilo que a gente viveu. Porque assim, tem coisas que a gente não vai entender. E tu não tem que entender. Tu não tem que entender tudo. Só que tu tem que entender que estás passando aquilo ali por um propósito. Tá? Não é à toa. Deus não é alguém mau que... eu quero que tu te ferre, eu quero que tu dê com a cara na parede. Não. Ele está tentando te ensinar. E daí a gente, né, sempre usa isso. Deus, tu como pai, tu não vai dar para o Isaquinho um carro. Ele não vai saber dirigir. Nós temos que estar preparados para receber tudo que Deus tem para acrescentar na nossa vida. Então, por que a gente não recebe certas coisas? Porque a gente não está preparado. Tá. Então, a prova faz com que a gente fique aprovado. Exatamente, a prova para poder receber. Aprovado. Prova é para a gente ser aprovado para receber as bênçãos que Deus tem. Vamos dar tchau para essa galera? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Galera, mais uma vez, eu quero agradecer de coração. Vocês estão sendo bênção para nossas vidas. Vocês são também o motivo da gente estar aqui. Deus coloca no nosso coração desejo. Quando Deus coloca no nosso coração desejo, ou melhor, quando Deus coloca na nossa cabeça assim, que a gente começa a olhar, que projeto bacana, que projeto legal, Deus está dando uma missão para a gente. E a nossa missão é levar até vocês
esse conteúdo. Então eu agradeço a galera que está em casa assistindo, né? A gente vai subir esse conteúdo para o YouTube, para o Spotify, vai ser bênção, né? Você que quer mostrar para sua família, para o seu amigo, você que quer se conectar mais, isso vai acontecer em breve já. Nessa semana a gente vai estar colocando. Agradecer a galera que estava na live aqui, eu estava no celular aqui olhando a live, uma galera aqui, né? Agradecer todo mundo, a galera da igreja em peso ali, né? O Natanael aqui também me ajudando pra caramba, né? Muito obrigado por se permitir ser usado por Deus. Galera, muito obrigado. Zizo, muito obrigado. Quero agradecer a galera aqui da Playstream, né? É assim que se fala, Playstream, né? Esse estúdio maravilhoso que abriu as portas pra gente aqui. Seguem ele no Instagram aqui, depois a gente vai estar marcando eles nos nossos vídeos lá no Instagram. Galera, segue o Instagram lá, @pode levar fé tudo junto. Eu vou deixar também nos meus stories aqui depois, pra gente alavancar esse projeto. Lá a gente vai colocar nossos cortes, lá a gente vai colocar todos esses conteúdos para vocês poderem ver um pouco mais de certos cortes que foi relevante, que pode ser impactante para amigos e para vocês também, para edificar vocês. O nosso canal no YouTube, tá? Eu também vou colocar aqui no Instagram para vocês também se tornar seguidor lá do canal, né? Se inscreve no canal para a gente poder alavancar também. E também no Spotify, é só botar Pode Levar Fé tudo junto, podcast Pode Levar Fé tudo junto, sem acento, vocês vão achar no Spotify também. Galera, um beijão, que Deus venha edificar a vida de vocês, que espero que a gente tenha sido claro aqui no que a gente trouxe. Wilson, muito obrigado, cara. Tu trouxe muita clareza, base bíblica, que é isso que a gente está pautado. É na Bíblia, é na verdade. Nós não somos uma religião, mas nós somos cristãos. E a gente acredita no que Deus deixou, a gente acredita em Jesus e a gente nunca vai abandonar esse princípio e esse valor. É por isso que a gente está aqui. Nem sempre, e não é o nosso propósito, né? A gente conversa muito sobre isso. Era um dos meus receios quando a gente começou de ser profundo, mas eu vi que tantas pessoas precisam, às vezes, ali estão iniciando na fé, e a gente precisa ser mais simples, né, para que todos entendam. Então, a gente sempre vai trazer assuntos bíblicos, né, e explicar da maneira mais simples, fácil de entendimento, né, e aplicando, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. É tirar da fonte, né? A fonte está aqui. Da onde a gente está tirando esses assuntos? Né? Da onde vem a propriedade? Da fonte. Da Bíblia. Né? Então, galera, muito obrigado. Eu deixo um beijão para cada um de vocês, né, que esteve junto com a gente. Vocês são bênção. Né? Segue a gente lá, segue o Wilson. Obrigado a galera aqui também da Playstream. E quarta-feira que vem, a gente vai estar de volta com um assunto bem bacana, mas eu vou deixar aqui de surpresa. A gente vai ter um convidado mega especial. Não perca quarta-feira que vem. Você que quer ser apoiador também, chama a gente no direct se você tem esse desejo. A gente quer levar o nome de Jesus para o maior número de pessoas possíveis através da ajuda de vocês também. Valeu, Wilson. Tamo junto. Até breve. Valeu, galera. Tchau, tchau.